e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. O programa já começou ao vivo pelo rádio 560M, 79.9 no FM, mas também agora em live no Facebook com imagens direto aqui do estúdio, facebook.com/rede tua rádio. Pablo Carlotto comigo. Oi, Pablo, bom dia. Bom dia, Bever. Bom dia a todos que nos acompanham. O Pablo, eu sempre gosto de dizer um mini currículo. Se fosse colocar o currículo dele inteirinho, a gente teria que ficar aqui uma hora lendo, mas dizer que ele tem uma vida, né, dedicada à carreira de docente aqui em Caxias do Sul e também atualmente coordenador mundial dos leigos missionários escalabrinianos, para parafrasear, né, Pablo? Vamos sintetizar, né? Vamos sintetizar. Aliás, isso aqui renderia um tema de um programa. A questão da Coordenação Mundial dos Leigos Missionários Calabrinianos, só uma breve registro, né? Esse ano de 2026, nós estamos fazendo toda a preparação para realizar a nossa 8ª Assembleia Mundial. Opa. E às vésperas de comemorar os 30 anos do primeiro encontro internacional, que foi em Fátima, Portugal, em 1997. Então carrega de um peso histórico muito grande, e a gente que lidera, a gente também tem que ter o cuidado do fio histórico, sabe? Não é escolher um lugar por escolher, não é... então tem que ter os seus critérios e saber que está construindo também os elementos históricos que no futuro, quiçá, outras pessoas possam celebrar, comemorar, assim como esse ano a gente está celebrando tantos anos da festa da uva, tantos anos daquilo, o jubileu de São Francisco de Assis, o jubileu de São João da Cruz, e assim por diante. Então, é muito importante E essa me postura. parece que é como se a gente fosse fazer uma analogia, é uma escada, né? Então, cada degrau é um marco que faz a conexão com o próximo, o degrau que vai ter na frente, mas também ele conecta com o degrau que teve antes, né, Pablo? Então, é bacana a gente ter essa perspectiva, né? No movimento nós realizamos já 5 encontros internacionais e vamos para a 8ª Assembleia. O que difere um do outro? A Assembleia ela é mais de organização, deliberação, avaliação, eleição das novas equipes que vão comandar as atividades nos diferentes países onde nós estamos. Perfeito. Ponto. Isto posto, vamos ao tema do programa de hoje. Pablo, não é nenhuma novidade o que a gente vai falar, é alguém que deu um nome para alguma coisa mais velha que andar para frente, mas é interessante a gente pegar essa abordagem e trazer para o momento em que nós estamos vivendo. Essa pessoa lá na internet deu o nome disso que a gente já vai explicar, de teoria da cadeira. Ele deu um nome. O que ele está querendo dizer com isso? Ele deu um nome para aquela condição, que é aquela condição inteligente, de inteligência emocional, de sagacidade, de comportamento saudável, de ocupar o seu lugar à mesa, né? Todo mundo sabe que na família, historicamente, as pessoas ocupavam lugares. Tanto é que quando alguém falecia, a gente sentia até um certo, não sei, vou poder ocupar este lugar, Ou né? na ausência de, né? Na ausência Principalmente de, do né? pai. Isso, eu Quem lembro. vai ocupar o lugar? Exato. Eu acho muito engraçado porque hoje a minha mãe é falecida há muito tempo já, mais de 14 anos, muito também não é tanto assim, mas já há alguns anos, né? Ela ocupava sempre um lugar, que era o lugar na mesa da cozinha próximo à pia. Por quê? Logicamente, porque limpa, lava, pega uma panela, ficava mais próximo àquele lugar dela. Estratégias. Estratégico, né? E hoje, eventualmente, quem faz refeições na mesma mesa somos eu e um irmão, né? Eu tenho uma irmã falecida, então tenho filhos, ficou eu e esse irmão. E o meu pai, que ocupa o lugar dele desde sempre. Ad Então, eterno. isso, ad eterno. E é engraçado que quando os dois combinam de almoçar no mesmo dia, né? Eu e o meu irmão, a gente fica assim, meio que quem é que vai ocupar aquele lugar, né? Para o ímpar. Isso, porque quando eu tô sozinha, eu ocupo. Quando ele tá sozinho, ele ocupa, É né? bem provável. E aí, quando a gente tá os dois, fica assim, se olhando, quem vai ocupar o lugar, né? E é muito engraçado porque
A gente não se dá conta, né? Sabe que é um elemento fenomenológico, porque muda a cultura, muda endereço É a e mesma tá ali, coisa. né? Às vezes eu fico me preocupando, né? Me colocando assim, qual é o elemento antropológico disso, né? A questão de poder, questão de hierarquia, questão afetiva, eu diria também, sabe? Porque eu, quando visito a casa dos meus pais, ainda eu olho com um olhar diferenciado o lugar onde o pai gostava de sentar, certo? Meu pai passou depois de um tempo que ele sentava sempre à ponta da mesa, assim, né, que ele tinha o lugar dele, ele passou a não sentar mais naquele lugar, a sentar num outro lugar. E até hoje eu me pergunto: "Mano, raios, por que Por que que ele será? elegeu um Será que novo foi a local? posição da TV? Será que foi ser mais acessível chegar àquele ponto e tal, tudo?" Mas é muito É interessante isso, né. interessante, sim. A É gente forma interessante. esses o meu lugar no sofá, o meu lugar, o meu lado da cama, a gente tem essas coisas, né. Enfim, eu tô trazendo isso porque parece que é uma coisa aleatória, mas não é, é Não uma é, coisa que a gente não faz é. todos os dias. E aí essa pessoa eu vou trazer aqui o texto, Pablo, porque vai nos ajudar a entender bem direitinho aonde a gente quer chegar com essa conversa, né. A pergunta é: você está ocupando o seu lugar? E ao ocupá-lo, está ocupando de forma plena? Então aí, essa pessoa, ela gravou um vídeo dizendo o seguinte: "Depois que eu conheci a teoria da cadeira, eu nunca mais fiquei me humilhando para estar em grupinho de ninguém". E aí ele vem contando a história, né, que todo mundo tem uma mesa própria na sua vida e que as pessoas que realmente te valorizam, quando você chega, vamos dar uma ideia aqui. Quando você está na mesa da sua vida, leia-se o seu trabalho, sua casa, suas relações de amizade. Vamos imaginar que essas são as suas mesas da vida, né? Os seus contextos, os seus Isso, cenários. isso. Aí você chega naquela, entre aspas, mesa da vida do trabalho, por exemplo. Ele está dizendo aqui que quando aquela é a tua mesa, você não precisa pedir espaço. As pessoas puxam a cadeira para você sentar. Nossa, que sensacional, né? Esse é Que o topo do sensacional! É o sucesso. topo. As pessoas puxam a cadeira e você ocupa, porque aquela era a tua cadeira. Você tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. É isso que ele tá dizendo, né? E quando não é, você tem que ficar lutando para encontrar o teu espaço. Pablo, eu não sei se eu posso estar vivendo uma equivocada forma de enxergar o mundo, mas eu tenho visto assim, uma infinidade de pessoas, a grande maioria das pessoas, sejam conhecidas, não tão conhecidas, pessoas que a gente encontra nessa situação de lutar para encontrar, entre aspas, o seu lugar ao sol, Deslocados, des desesperados, deslocados. gastando energia, E não raro somos jogando nós, né. isso, jogando e tal, e até criando instabilidade, seja onde for, entende? E às vezes até condições para agressões maiores. Isso nos relacionamentos, isso até no campo profissional e tal. Quando tu falava ali sobre ocupar o seu lugar, os outros puxam a cadeira. Eu lembrei que quando eu comecei a minha atividade, no magistério como professor no Colégio São Carlos, tinha muitos professores bárbaros, assim, titãs, eu diria, né, de uma época Os fenomenal, né, os grandes. grandes. E tinha um que se destacava nesse aspecto. Por quê? Porque toda vez quando havia reunião e havia encontro dos professores, aquelas reuniões pedagógicas, aquelas coisas de planejamento e tal, tudo, lá levantava-se aquela figura e o simples ato dele afastar levemente a cadeira, se colocar em pé, todo mundo se calava. Quando tu falou ali sobre a questão de puxa a cadeira, não é a cadeira sendo puxada, mas abre-se aquela janela, aquela porta de que dali vem algo importante e eu me curvo, eu abro espaço, eu reverencio e tal. Para quem está ouvindo, eventualmente, de repente até foi aluno do professor Ivo, no Colégio São Carlos, o Ivo Slomp, se não me falha a memória. E tinham outros também, sabe, Bel? Então, quando tu falas isso, me remete sempre ao lugar de trabalho, os lugares por onde eu fui, por onde congressos, seminários, destaca-se na mente da gente aquelas pessoas que o simples ato de qualquer movimento de se posicionar, de falar, de contribuir e tal, tudo levam os outros a reverenciar.
No presente momento, eu estive num congresso em Brasília e a irmã Rosita Milesi, que tu deve conhecer, que Uhum. já deve ter até entrevistado ela simplesmente o andar dela pelo local, ou ela ir até o microfone, ou ela levantar a mão para uma demanda, para uma pergunta, para com uma contextualização dentro do seminário, cria-se né, aquele espetáculo. Veja bem, Beverly, e nós podíamos citar tantas outras pessoas, inclusive aqui da nossa região, do nosso local, para a gente lembrar que, Beverly, que também o nosso olhar humano deve se voltar a essas pessoas, por quê? Porque ao admirá-las, não para questionar, não para refutar, não para, no afã nosso de criticar, não, admirar, a gente faz com que o nosso organismo, o nosso ser, porque a gente aprende muito vendo e não só Uhum. ouvindo, Uhum. muito mais vendo, a gente começa, ao admirar, começar a espelhar, ou seja, encontrar o nosso lugar. Porque todos nós nascemos, Bebe, para realizar o nosso potencial humano, e eu acredito que o nosso potencial humano, quando ele se realiza, quando ele encontra o seu caminho de fato de realização, a gente já não é mais sujeito aos outros, a gente se torna referencial para a gente também, certo? Então veja bem, lá num determinado momento você coloca bem no início ali, lendo o texto, que eu acho assim que é um dos grandes problemas, assim, porque daríamos para passar dias aqui dissecando essas informações. Uma delas é assim, ó, a expressão é se humilhar para ocupar lugar. Beverly, hoje, pessoas doutas, pessoas intelectuais, pessoas viajadas, pessoas da sociedade, pessoas que não têm lá, ainda não marcaram sua grande presença no mundo e tal, tudo, porque eu estou citando de A a B, de A a Z e tal, tudo, se sujeitam ao olhar do outro, se sujeitam, se humilham ao pensar de um influencer, se humilham ao replicar o mais do mesmo de uma linha só de vídeos que assistem, de leituras oblíquas, atravessadas de mundo que estão por ali, entende? Então hoje nós estamos, Beverly, aí em tantos conflitos mundiais que não é só Oriente Médio, configurando uma grande guerra e tal, tudo, e ainda fica aquela pergunta: o quanto eu, no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu estabeleço caminhos de paz. Caminhos de paz. Porque não adianta a gente rezar, não adianta a gente, a grosso modo, ficar sonhando de que haja paz se a gente não estabelece primeiro nas nossas relações. Papa Francisco, esse ano, na Quaresma, faz o seguinte apelo para todos: jejum de palavras, jejum de avaliação do outro. Certo? Então, talvez assim, o próprio texto também nos ajude a isso. Houve uma época, Beva, que eu pensava de que era só os jovens que se sujeitavam, se humilhavam para fazer parte do bando, para fazer parte do grupo, para fazer parte para poder ter espaço para o rolê, para a festa e tal, tudo. Mas eu vejo de que é em todas as idades, o que tem de pessoas se sujeitando, se humilhando, entende? No campo do pensamento, no campo da percepção da realidade e tal, tudo se humilhando ao olhar do outro sem ter um posicionamento autocrítico e crítico. Uma coisa importante quando a gente, analisa, né, se a gente realmente está no lugar que é o nosso lugar, porque por vezes, Pablo, a gente se confunde e é normal se confundir por falta de experiência, por manipulação, por confusão, por hiperestímulo, são vários os cenários que podem nos levar a uma confusão, que é aquela confusão de a gente sentar numa cadeira achando que é a nossa, mas é a cadeira de outra pessoa, na vida, né, nós Da estamos falando na vida, vida. é. Então a gente está sentado, ocupando um lugar que não é o nosso, vivendo uma vida que não é a nossa, enquanto isso a nossa cadeira ou está ocupada por um outro que também equivocadamente sentou ali, ou piorou, está vazia. Tá vazia. Tá vazia ali, sendo que todos os nossos potenciais que deveriam ser desenvolvidos ao sentar naquela cadeira com plenitude ficam latentes, ficam ali esperando o momento de eclodir e às vezes não eclodem por N fatores. Um deles poderá ser passou do tempo. Gente, tem coisas que só serão vividas naquele tempo. Ah, eu quero ir para a balada. Ok, eu não fui quando eu era jovem,
Eu posso ir quando eu for vovô, vovó? Posso ir, mas a experiência não vai ser a Não, não é a mesma. mesma, não é Não a é a mesma. mesma. Então, não é não viver as coisas, mas é vivê-las de A uma seu maneira tempo, ao seu a tempo. seu Tem tempo. coisas que só é naquele tempo, depois que passou, ok, eu vou aceitar com resignação, porque eu não vivi, ok, não vai ser para essa existência, tudo certo, mas reconhecer que às vezes nós fazemos essas escolhas por não perceber que a gente está fazendo uma escolha equivocada, porque a gente não percebeu, ela é uma escolha como se fosse, assim, uma escolha sem raciocínio. Sem pensamento, que para mim é sempre uma pena. Então, não é só sobre a humilhação de estar no lugar errado, não é só sobre o incômodo, o desconforto de estar no lugar errado, mas é também, deixar a nossa cadeira vazia. Olha que desperdício, Pablo. Né? E Sim. às vezes somos nós essas pessoas que deixamos a cadeira vazia. Eu quero trazer um exemplo aqui, Pablo. Há um tempinho atrás, não foi agora, uns dias atrás, eu conversava com uma pessoa que é das minhas relações, e é uma pessoa que tem, sei lá, 30 anos de trabalho numa mesma empresa. E essa pessoa me encontrou e veio me confidenciar que ficou assim, pensativa, porque ela fez aniversário. E ela estava em férias no período de aniversário. E uma pessoa só mandou um Whats dizendo: "Parabéns, feliz aniversário". E é uma pessoa que chegou numa condição de vida, como muitos de nós chegarão, que é sozinha. Filhos foram embora, marido morreu, ela ficou não é uma pessoa idosa, é uma pessoa tá na vida produtiva ainda, mas ela ficou sozinha, era filha única. E aí ela se deu conta, não da solitude, mas da solidão, porque quando tu tá na vida, trabalhando, interagindo no dia a dia, a gente também, as melancias vão chacoalhando, a gente não vai percebendo essas coisas. Quando ela ficou em férias e uma pessoa mandou um WhatsApp, ela ficou pensativa, e ela me encontrou, ela contou. Eu fiquei muito pensativa, porque eu trabalho nessa mesma empresa que para mim é a minha casa, é a minha família, é o meu lugar de pertencimento, e apenas uma pessoa me cumprimentou, e é uma pessoa extremamente querida por todos. Mas veja bem, Beve, certamente por ter 30 anos de empresa, ela passou um período de empresa, 2 períodos eu diria quase, entende, para chegar nesse terceiro que nós estamos agora, né, que, no primeiro, eram empresas familiares, e você conhecia do dono, a esposa do dono, os filhos, etc e tal. Hoje a maioria das empresas você não conhece mais o dono, porque hoje são rentistas, são acionistas, são não sei o quê. Outro aspecto também, e certamente essa pessoa passou por uma grande fase empresarial brasileira, que era vestir a camiseta, suar a camiseta, era se entregar pela empresa. Teu trabalho é a tua segunda casa. Isso, exato. Mas olha só o detalhe, Bever, lá naquele momento esqueceram de dizer: "Olha, é a tua família, é a tua casa, é teu ambiente de trabalho e tal", mas aí você foi convocado a viver o sonho do empresário. E não a realizar o teu próprio sonho, entende? De crescimento profissional, de reconhecimento, de tal. Tudo isso pesa. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que tive o privilégio de trabalhar 28 anos seguidos na mesma empresa, manhã, tarde e um bom período também à noite na mesma empresa. Então eu digo para ti assim, ó, Bever, de que puxando a teoria da cadeira, né? É você achar de que porque você ocupou aquela cadeira ou porque outras pessoas ocupam aquela cadeira, você criou vínculos. E Uhum. não é questão de vínculos, é uma questão de comportamento. Ocupar o espaço é comportamento, é você, por exemplo, assim, você se entregar naquilo que você faz, não porque o outro merece, não porque a empresa precisa, é porque você, ao se jogar, ao se entregar naquilo que é de sua alçada, você se transforma, você se torna outra pessoa. Porque hoje em dia tem uma onda brasileira tosca e ideológica, que é ser contra a CLT. Eu não sou um CLT, jamais vou estudar muito para ser um CLT. É como se fosse uma coisa pejorativa. O que eu acho assim, de uma tremenda cilada, você dizer assim: não, eu quero entrar no mundo do trabalho sem segurança nenhuma. Entende? A quem serve essa lógica, certo? E aí eu te pergunto, você, numa lógica de não querer as garantias de direitos trabalhistas, você vai ocupar que tipo de cadeira? Aquela cadeira que no dia seguinte, ao você bater na empresa, vão dizer: não, já contratamos uma outra pessoa para fazer o que você fazia?
Ou colocamos uma inteligência artificial para Ó, fazer o que você é, fazia. o Tu sabe, eu acho que tudo que você trouxe aqui, Pablo, é bem pertinente, é importante, né? Mas eu quero retomar ainda um outro olhar sobre esse mesmo exemplo, porque como é um exemplo que eu conheço, né, Pablo, tem tudo isso que você falou, ponto. Mas também tem essa questão de que relações nós estamos cultivando ao ocuparmos a nossa cadeira. Essa pessoa, especificamente, Pablo, ela refletiu sobre isso. Eu não estou dizendo que ela está certa ou que ela está errada, mas trazendo aquela reflexão que a pessoa fez eu estou num lugar há muito tempo, me dou bem com todo mundo, porque sim, sim, é um caso de pessoa que é unanimidade, que é raríssimo. Pablo, é raríssimo. As unanimidades hoje sim. são milagres. Eu conheço assim, sei lá, nos dedos de uma mão, talvez dois em lugares que eu frequento que podem ser chamados de unanimidades. O normal é o conflito, eu não gosto de ti, não gosto de ti, não vou com a tua cara, e fazer cara feia, não me sento à mesa contigo. Tem sido mais o normal em todas as esferas das nossas vidas. E essa pessoa é uma unanimidade. Só que ela refletiu o seguinte: que tipo de relações eu consigo estabelecer entre profundidade a ponto de que eu não estou lá, ninguém mais lembra de mim, Pablo. Ninguém lembra, não é que as pessoas não gostem, certamente as pessoas gostam dela, certamente as pessoas, mas é isso, é um outro naipe de relações que faz muitas vezes a gente se perguntar: será que eu ainda estou na cadeira certa? Porque foi essa a reflexão. Hum. A reflexão foi: eu contribuí por 30 anos, né? E a pessoa achou que ela ainda seguia no mesmo lugar. E talvez o lugar mudou. Às vezes, Pablo, a gente tem que reconhecer que ciclos se encerram e que a nossa mesa e a nossa cadeirinha vai Já ter que ir para outro já lugar. vai ter que dar dar espaço para uma E outra não estou falando outra agora de rendimento profissional, nem de pagar boleto, sabe, rendimento financeiro para sim, pagar boleto. Eu estou falando de se sentir no lugar adequado, porque é isso, sabe, Pablo? Às vezes, quando a gente fala, eu sou mal remunerado, eu sou bem remunerado. Não é só sobre não é dinheiro. só sobre dinheiro. Não é, nunca foi só. Não estou aqui deslegitimando o papel importante de que se pague pelas funções adequadamente, não é disso. Mas não é só isso. Nunca foi só isso, né? Então a gente às vezes precisa pensar, né? Os meus talentos estão sendo colocados no lugar certo, eles são aceitos ou eu estou agora impondo eles? Eu estou colocando ele. Porque daí você já sentou no lugar de outra pessoa, Pablo. Aí a cadeira já foi tirada do lugar. Às vezes você já foi, a tua cadeirinha foi tirada da mesa e você já não tem mais um lugar para sentar, só que você não se deu conta. Exato, mas são todos processos necessários, e quem tem esse privilégio, porque hoje em dia é quase privilegiado, quem fica bastante tempo numa empresa, se estabelece na Sim, empresa, tem que desde cedo ir se trabalhando sobre esse aspecto, Bev. Porque, por exemplo, assim, ó, eu conheço muitas pessoas que priorizaram de tal forma a questão do trabalho, que as relações familiares e as relações de amizade foram deixadas de lado, porque o foco era o trabalho, era o rendimento profissional, era dar retorno ao profissional. Mas de repente você vai ter que mudar de empresa, vai ter que mudar de profissão, vai ter que mudar de cenário e tal, tudo. O que que ficou? Entende? uhum, Porque veja bem, Bev, por mais que você fique tantos e tantos anos dentro de uma empresa, no dia seguinte que você sai, no mês seguinte que você saiu, no ano seguinte que você saiu, você não tem mais aquela convivência do dia a dia com os colegas de trabalho, com a diretoria, com os setores, com enfim, então não tem mais aqueles os vínculos do cotidiano que tinham antes e não eram garantidores de que você era uma amizade que transpunha as fronteiras do ambiente, profissional, que é a certo? confusão que muita gente faz, agora especificamente falando de trabalho, que é a diferenciação entre você ir trabalhar para fazer amigos e você ir trabalhar porque tem que trabalhar. Você Exato. pode, Pablo, no ambiente de trabalho desenvolver amigos, ponto. Mas não é o objetivo, você não vai trabalhar para fazer amigos. Essa é uma cacofonia do nosso tempo que gerou mal-entendidos como esse. Eu não vou trabalhar com o Pablo porque eu não gosto do Pablo. Ó, Pablo, eu posso não gostar de ti, mas eu vou ter que trabalhar contigo. olha, por exemplo, eu tenho olhado alguns problemas de gestão empresarial, Bev, de que alguns setores, para tentar bater metas, prometem: "Olha, se nós conseguirmos a meta da semana, prometo para vocês que vou fazer um churrasco".
e já é o 15º milésimo churrasco prometido para bater metas, as metas foram batidas e o churrasco não veio. O churrasco não tem nada a ver com a empresa. O churrasco é do campo dos relacionamentos. E hoje muito se sabe, Beverly, de que os grupos de empresa, de escritório e tal, tudo, no grupo do WhatsApp, é só elementos de como foi a festa, como vai ser a festa, quem mais bebeu, quem pagou mico, quem Verdade. vomitou, quem levou isso, quem não Quem levou, fez a não sei, gafe? quem é o próximo que vai ter que levar e assim por diante. E isso que é do campo do comportamento, que é do campo do relacionamento, vai para dentro da empresa e até outras cositas mais que eu me permito não comentar, que rolam nesses grupos, Não há dúvida. E sabe? isso é bem interessante, porque antropologicamente, se a gente parar para olhar, né, o porquê que se instituiu essas confraternizações empresariais, que leia-se, o churrasco é uma delas, poderia ser outras. O churrasco é uma delas, né? Não é para comemorar a meta. Não, nunca foi. Foi para as equipes, porque atingiram metas, se estreitarem ainda mais para que elas possam colaborar lá no trabalho. Ou seja, tu usa o campo social para estreitar as relações, para que lá no trabalho as pessoas fluam melhor. É para isso. O problema, Paulo, é que nós vivemos uma era de conflitos históricos. Basta olhar para a televisão hoje e ver a quantidade. Não vai demorar para a gente começar a ter gente pensando assim, eu tenho que ter uma arma, porque se, né, legitima no Sim. macro, se legitima no micro. E aí o ambiente de trabalho está cheio de conflitos, a gente ainda vai fazer um churrasco? Não, pelo amor de Deus, não faz o churrasco, né? A chance de dar BO é muito É muito grande. grande. E Mas é potencializar os ali conflitos. Beverly, que você também observa qual cadeira cada um está sentado. É ali que você observa, por exemplo, assim, com qual cadeira eu posso contar enquanto empresa ou Sim. enquanto chefe de setor. E assim a gente faz também, a gente replica isso nas festas de família, Uhum. nos encontros de amigos, certo? A gente vai testando os limites de um e do outro, numa outra expressão corporativa, o quanto eu posso fidelizar esse cliente, Mas é que sabe? tá, né, Pablo, eu concordo, sim, ponto. Nenhuma analogia ao que você está falando, nenhuma referência. Mas há de se levar em consideração que este é o cenário de pessoas numa média maioria saudável. E hoje a média maioria não é saudável. Tem que ser levado em consideração. Nós estamos falando aqui da perspectiva de que a cadeira é minha, eu estou ocupando a cadeira. Não entramos na cadeira do outro, É. o outro que está na cadeira das cadeiras que estão à mesa, na minha mesa, porque a gente podia também falar sobre isso. Mas veja bem assim, ó, Bebe, hoje nós também temos que pensar o seguinte: eu estou ocupando a cadeira na frente de uma determinada pessoa, de uma determinada questão, e aí eu tenho que avaliar o quanto tempo, ou qual é a crise, ou que tamanho de situação tem que acontecer para que eu saia dessa cadeira. São onze h Ah, 34 Quem quiser participar conosco, fica aqui um convite, né? A pergunta é essa, né? Você está ocupando a sua cadeira na mesa da sua vida? Se tá, ok, conta pra gente. Olha, eu sim, me sinto pleno, me sinto seguro, segura, tô no meu lugar certo, em todas as esferas. Porque a cadeira, gente, é a cadeira. É aquela cadeira que é a tua cadeira em todos os lugares, é no trabalho. No trabalho eu tô na minha cadeira, mas em casa. Não, então você tá na cadeira não, errada. a Tá cadeira na de cada um é de rodinha, vai e para onde você vai for. exatamente, é a cadeira, você tá ocupando essa É, cadeira, porque é isso, é plenitude, Pablo. Plenitude é aquele lugar em que você vai ter BOzinho aqui, vai ter sim, mas se você tá no o lugar quanto que certo, você administra tudo isso, você né? não cai da cadeira, você fica na Nada cai da cadeira, né. cadeira. 11h35, vou pedir licença aqui ao Pablo, a gente vai fazer o primeiro intervalo e na sequência a gente volta sobre este mesmo assunto. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. 11h36.
Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Tua Rádio. 27 graus. Separe, recicle, doe. O Recanto da Compaixão recebe cartelas vazias de remédios. A ação faz parte da campanha permanente Cartela do Bem. O material se transforma em portas ecológicas para a moradia de idosos e ajuda a manter em funcionamento o local. Também podem ser doados plásticos como garrafas PET, embalagens e potes. São 4 ecotendas que recebem os materiais. Elas estão na Igreja dos Capuchinhos e nos estacionamentos do Supermercado Andreassa do Bela Vista, Kaiser e Passeio Norte. Sua doação ajuda o Recanto da Compaixão, gera emprego e renda para famílias de recicladores e cuida do meio ambiente. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Vivemos de bons momentos. Alegria, bom humor e otimismo na tua rádio. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas. Que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Vivemos de música. A cada música, uma nova emoção. Tua rádio. Vacina. Protege você. Protege todo mundo. Todas as vacinas passam por rigorosos testes de segurança, padrões de qualidade e estudos clínicos antes de serem aprovadas para o público. A vacina cria anticorpos para enfrentar doenças que muitas vezes apresentam riscos graves, podem deixar sequelas e até levar à morte. Vacina. Uma dose faz uma grande diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h39. Este é o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha e Pablo Carlotto, batendo um papo aqui sincero sobre a teoria da cadeira. Vou mais uma vez aqui parafrasear, que não é nada de novo, tá, gente? Alguém tem um nome para aquilo que é um comportamento social, antropológico, conhecido da humanidade, que é se sentir aceito, né? Mas não só se sentir aceito assim de forma simplista, é se sentir aceito pelo devido fato justo, correto e legítimo de você estar no lugar certo na tua vida. Ou seja, ocupando teu lugar na mesa, na sua cadeira, né? Essa cadeira metafórica que seria o teu lugar certo, a tua missão de vida, o teu propósito, aquilo para o qual você nasceu nesse mundo, né, E Pablo? não de uma forma egoísta, entende? Isso. Sabe? Temos que colocar aí o altruísmo, porque eu acho assim que o ser humano se constrói na relação com o outro. Então eu vejo muito assim, ocupar a sua cadeira, encontrar seu espaço da tua cadeira e tal, tudo como algo que você passa a ser uma pessoa que se sente contribuindo e que é reconhecido de alguma forma, que contribui com os processos. As coisas certo? fluem. As coisas fluem, as coisas deixam acontecer. Você não trunca, você não obstrui, você entende. Tem muitas pessoas hoje, Bebe, que são muito boas nos setores em que estão, mas não são cooperativas, não deixam fluir, não deixam ir em frente. E isso vai do serviço público ao serviço privado. Todos nós já tivemos uma experiência de alguém que, em 2 segundos podia ter resolvido, não ficou lá
borboleteando, ou numa expressão bem nossa, se mosqueando, entende? E não resolveu aquilo que podia ter vazado. Hoje de manhã alguém disse assim, Tem Pablo, gente que não faz e não deixa fazer. hoje em dia uma pessoa disse assim, Pablo, hoje de manhã eu vou fazer isso. Aí eu fiquei pensando, gente, ela tem tudo cronometrado, ela vai chegar em tal lugar, vai conseguir fazer no tempo que ela imagina. Não, você depende do tempo do outro, você depende do time do outro também. Então, que o teu time, que o teu tempo seja adequado para que dê tempo ao outro também de ocupar a cadeira dele. Não há dúvida, não há dúvida. Para Vale? quem ligou o rádio mais tarde, né, nós estamos falando sobre isso com base numa pessoa que fez uma publicação lá na internet, usando o exemplo dele de que muitas vezes se sentiu humilhado, né, ou desconfortável, porque não fazia parte dos grupos. E aí ele entendeu a teoria da cadeira, que é essa teoria de, bom, o meu grupo, eu vou ter que encontrar o meu grupo, mas olha que sutil, achei muito interessante essa abordagem que ele trouxe, Pablo. O videozinho que ele fez, tem um grupo de pessoas fazendo coisas num lugar, assim, numa sala fechada, e ele tá tomando um sorvete sentado sozinho. E de boas, do tipo assim, não faço parte do grupo, tô aqui. A perspectiva que ele trouxe é que se você não consegue encontrar o teu grupo, se você se colocar num lugar, Pablo, numa geografia biológica, de entender isso conscientemente, o teu grupo te encontra. Você não precisa nem você procurar o teu grupo vai te encontrar. É só você entender que não precisa ficar no grupo errado, que é uma outra dimensão que a gente também às vezes não Que é se dá um outro conta. exercício hercúleo, porque, Não é? sabe por quê? Porque hoje nós temos uma ansiedade muito grande de ser aceito, Tá na de bolha. pertencimento, de fazer parte da rodinha, de participar do rolê que está ali acontecendo. Você, Bever, você, eu, qualquer pessoa, esse time de calma lá, o meu grupo vai me encontrar, calma lá, daqui a pouco eu encontro o meu grupo. Hoje, na aceleração das coisas que estão acontecendo aí, as pessoas, nos quadros mais variados de ansiedade que nós somos jogados ou que nós nos colocamos, esse tempo é um tempo de muita sabedoria, de muito. Bom, pensa, você vai ter que subir uma montanha do Tibete, vai lá e fazer aquela posição de meditação, quase atingir o nirvana lá do budismo, né, e tal. Porque, e o que hoje, Bebe, poderia garantir que nós, pessoas, possamos observar de que o que eu estou passando é um momento. O que a cadeira está quente, a cadeira está gelada, a cadeira está mal posicionada e tal, tudo. O que para os nossos neurônios, para os nossos, né, todos os produtos químicos que tem no cérebro, de dizer, calma lá, é só um momento. Não é o resto da tua vida. Não é toda a vida. Agora a cadeira foi rejeitada, agora a cadeira está mal posicionada. Não é o todo da tua biografia. É um momento e não vai macular toda a tua importância, toda a tua, entende? O teu currículo, porque muitas pessoas às vezes, meu Deus, se eu não fiz todos os registros possíveis, as pessoas não vão me identificar como uma grande profissional, como um grande Tem profissional. aquela máxima que diz que quem não é visto não é lembrado, que é verdade, mas às vezes não ser visto é ouro. Se esconde, não me enxerga, né? A Fátima Castilhos, ela veio participar aqui e diz, oi, Pablo, sobre o tema de hoje, estou aqui, ouvindo e refletindo. E aí ela diz, aprendi a sentar na minha cadeira, entre aspas, somente próximo dos 50 anos. E venho ensinando minha filha desde cedo a silenciar, observar, sentar na própria cadeira, não se diminuir para caber, né? Mas vivendo e aprendendo. Nossa, que recado lindo, né? Nossa, uma síntese bela. Uma síntese bela e assim, não tem, deixa bem claro, não existe uma idade para você sentar na sua cadeira. Talvez a sua missão de vida, às vezes, Pablo, é o processo para em um dia chegar, porque assim, tem coisas que a gente não se dá conta, mas elas são simples se a gente parar para pensar friamente sobre o assunto. Sabe quando é um negócio exponencial? Por exemplo, você passa 50 anos lutando, remando, como ela diz, rema. Mas quando você chegou lá e a coisa aconteceu, toda aquela remada te deu musculatura, estrutura, cartilagem para que
Quando a remada foi a remada te colocou no lugar certo, ela vai te jogar exponencialmente para onde você Exato. tinha que ir. Ou seja, faz parte. A gente precisa normalizar, Pablo, que talvez isso vai acontecer aos 90. Para algumas pessoas vai ter Exato. uma mãe que vai, sei lá, enxergou isso antes, vai apresentar um caminho, assim como os pioneiros, Pablo. Os pioneiros andaram em picada, nós andamos em asfalto. Mas Exato. alguém teve que andar na picada para que hoje a gente andasse em asfalto. A pergunta também é quais são as picadas nossas de hoje. Exato, Talvez não seja isso, da estrada hoje, mas tem isso. outras que a gente tem que fazer caminho. Mas gostei muito da ouvinte falando ali, Bev, no sentido de ajudando a minha filha, porque esse altruísmo de a geração que já está ali, buscar formas e caminhos de alertar as outras gerações, esse é um dos segredos da humanidade, Bev, porque às vezes a gente acha assim, que a criança tem uma certa autonomia, o adolescente tem uma certa autonomia, ele consegue fazer tudo sozinho. E não é bem assim. Por mais que a criança, às vezes, ou o jovem, o adolescente, demonstre uma determinada autonomia em algumas coisas, ele não é 100% autônomo. Autonomia das questões todas. E carecem do bom exemplo, carecem do testemunho e são privilegiados aqueles que ainda têm pai, mãe, avós, vizinho, tios, que dão uns alertas de vez em quando, sabe? Dão um toque, ó, calma lá. Entende? Mesmo que aparentemente no momento pareça ser uma coisa infrutífera, ou seja, entrou num ouvido e saiu pro outro. Nem sempre. Na maioria das vezes não é. A Paty Tomazini também contribui, ela diz: "Oi, Pablo, não sei se eu estou na cadeira certa, porque sempre pensei que estava bem sentada. Só que o pé da cadeira quebrou. Agora eu sento e deixo ver o que vai dar." Eu achei fantástico essa ponderação da Paty, porque ela faz aqui uma comparação, uma outra dimensão de tudo que nós estamos falando, que a gente não tinha falado ainda, que estar bem sentada não significa estar sentada, bem sentada na cadeira que é sua. Às vezes você Sim. está esparrachado na cadeira de outra pessoa. E aí ela diz: o pé quebrou. Gente, quando a gente pensa metaforicamente que estamos ocupando o nosso lugar na vida, o pé da cadeira não quebra, Pablo. O pé da. Você pode Pode balançar, ter turbulência, haverão chacoalhar. turbulências. Isso. Mas ela não. Por quê? Porque você tá no lugar, é Exato. moldado, é personalizado para você. Isso é uma outra coisa que a gente deixou de acreditar. Sabe? E a gente Exato. precisa voltar a acreditar que sim, existe. Nossa, se Deus te criou a imagem e semelhança dele, Pablo, eu não consigo imaginar, entender que não seja para te colocar num lugar que é o teu lugar. Se você nasceu, porque você tinha que nascer, Pablo. Claro, eu mesma tô falando isso e eu também piso na jaca, eu também sento na cadeira errada. Não é que eu não entender uma coisa, praticar é outra. Mas quando a gente, num diálogo aqui, junta as duas coisas, fica fácil a gente ver onde é que tá falhando, onde é que a gente tá, onde é que eu tô, sei lá, sentando na cadeira errada. É sobre isso, né? E ressoa também os momentos que a gente vive, ressoam depois em outros momentos. Quando você está tomando um chimarrão, quando você está ali comendo uma pipoca, às vezes até quando você está prestando atenção num filme, o cérebro vem e diz: pô, calma lá Ou naquele bem dia, sentado numa cadeira naquele errada. momento lá, houve isso. Mas veja bem, Bev, eu gosto daquela expressão que diz assim, Ana, que inclusive o ouro, inclusive as pedras preciosas, elas necessitam passar por um processo de burilar, de ser e tal, para revelar o seu grande valor e revelar o seu grande potencial. E a vida humana é assim, seja lá qual for a tua cadeira, ela é um garantidor para que você vá se burilando, você vá se, digamos assim, cozinhando em banho-maria, às vezes no fogo alto, às vezes com ausência de calor, um pouco de frio e tal. O importante é que a gente assuma a nossa existência. Ela é tão breve. Para quem já passou dos 50, para quem já passou dos 40, sabe muito bem disso, o quão breve é, porque parece que o passado foi uma vírgula, logo ali e tal. Agora há pouco tu disse, nossa, passou 14 anos, É, e são é verdade, o falecimento para da minha algumas mãe. pessoas 14 anos é muito tempo, para outros Uhum, é pouco tempo, uhum. sabe. Então veja bem, hoje ocupar a cadeira é você constantemente criar consciência do quão importante você é, mas essa importância você vai
trabalhando ela em cada momento, em cada Ontem circunstância. eu conversava com meu sobrinho, estava contando para o Pablo fora do ar, né? Eu tenho um sobrinho que hoje tem 25 anos de idade e eu achei tão fantástico. 25, Rafa. 25 anos já. E eu achei tão bacana, assim, ele fez num bate-papo, a gente tira de vez em quando, assim, pra ficar junto, conversar, sentar, jogar conversa fora. Ontem foi esse dia, né? E eu achei bacana, e não sei, nem lembro do que a gente estava falando, Pablo. E ele veio com essa, assim, ele me chama de Dinda, né? Dinda, tu já parou para pensar que uma vez eu vi uma palestra no colégio que um professor fez uma analogia que até hoje eu lembro que a analogia era se o tempo de mundo fosse um dia, porque ele estava fazendo a comparação de Deus, né? O tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Então, se a gente fosse pensar que todo o tempo que vivemos fosse um dia, se a gente parar que isso é um dia, 5 minutos é muito tempo. É muito tempo. Porque em um dia, de 24 horas, a gente não Sim. pensa que 5 minutos faça tanta diferença. É. Mas se todo o tempo fossem 24 horas da existência, esses 5 minutos faria toda a diferença. Faria E aí ele todo. estava me dizendo, nossa, eu passei a valorizar cada 5 minutos, eu achei tão fofo. Porque a gente, às vezes, Pablo, precisa de pequenas alegorias, analogias, para a gente ir encontrando E a nossa ajustando o cadeira. caminho. O Ademar Roberto Sebem, ele já tem, assim, um pouco mais de picardia. Ele diz o seguinte: bom dia, pessoal. Nem sempre ter uma cadeira é o melhor. De minha parte, penso que permanecer em pé seja uma situação mais privilegiada. E aqui ele traz uma outra ainda dimensão do que nós estamos falando. Nós estamos usando a metáfora de que sentar na sua cadeira na mesa da vida, né? Então, tem uma mesa da vida. E aí você tem a sua cadeira naquela mesa. Nessa alegoria, ele está dizendo que ele prefere ficar em pé, que dá a ideia de lugar, de movimento. Eu posso olhar melhor, prontidão, que também é uma coisa Que bacana. também é bacana. Agora, se a gente sabe ocupar este lugar de prontidão, sabe Mas, Ademar, a movimentar-se, cadeira nem sempre é para sentar. Tem gente que até fica em pé em cadeiras. se levanta na cadeira, né? Mas é interessante a abordagem que ele traz também, né? Sim, Respeitando a forma de entender dele. O que ele quer dizer é que ele acha que tem que se movimentar. Pablo, a gente está indo para a reta final do programa e eu quero trazer um exemplo que eu vi de perto. Não é uma coisa que ninguém me contou, mas pasmem, né? Na minha história recente, eu vivi 2 momentos assim próximos de mim, de pessoas que nas suas relações, não aceitaram pessoas sentadas à sua mesa. Literalmente, sabe aquele Sim. jantar, aquele encontro, seja na família, não vou dar detalhes aqui, porque não importa. Mas eu sei que muita gente vai se identificar, porque eu vi que tá uma coisa mais recorrente, de as pessoas se relacionam, se suportam, entre aspas, mas chegam num momento que elas têm que se sentar à mesa. E aí eu quero trazer a mesa da fraternidade de Martin Luther King, né? Elas não aceitam, elas excluem, literalmente. Não, tu não vai se sentar na nossa mesa. Tira uma cadeira daquela pessoa para, assim, de forma visível, excluir aquela pessoa. A gente não te aceita, a gente te exclui do grupo. E eu fiquei pensativa porque, assim, a gente já viveu várias etapas do mundo, Pablo, em que a gente conseguia, politicamente, pelo menos, político-socialmente, a gente conseguia, não, eu não gosto, posso até não me sentar tão perto, vou escolher um outro lugar, mas eu nunca tinha visto, Paulo, até a história recente, as pessoas acharem legítimo dizer, tu não vai sentar aqui. E eu fiquei um pouco chocada, assim, sabe? São pessoas que precisam conviver, sejam pelas relações familiares, pelas relações de trabalho. Não é aceitável, porque assim, não existe, Pablo, uma pessoa totalmente boa, uma pessoa totalmente ruim. Existe pessoas que têm comportamentos bons e comportamentos ruins. Então, entender que uma coisa é você não gostar de um comportamento, de uma atitude, outra coisa é você excluir uma alma que compartilha ao mesmo tempo espaço que você. Eu fiquei, assim, chocada. E não tenho certeza que não fui a única pessoa a presenciar isso, né? Pois é, veja bem, eu vejo isso também em vários contextos e tal, e daríamos até para colocar hoje, questão de mundo, uma nação querendo excluir outra nação, Também. tirar o direito da outra nação existir, através de N artifícios. Mas veja bem aqui, Bev, você falava ali, quando tu falava do teu sobrinho, tu colocava um elemento franciscano que eu acho muito lindo, que é a gratuidade. A gratuidade é aquele momento de você. É gratuito esse momento. É nosso, o momento da gratuidade.
Você Uhum. deixa de fazer aquilo que está fazendo e hoje é tão necessário a você ocupar a tua cadeira saber de que tem alguns momentos que você vai deixa o celular de lado. É aquele momento gratuito que é riquíssimo para ambas as partes, certo? Não é só, eu vou escutar aquela pessoa, vou dar um tempo para a pessoa. Não, tu não está dando um tempo para a pessoa, tu está dando um tempo para ti, certo? Outro elemento que tu falava ali que é bem interessante e é importante isso, é nós ampliarmos a questão do conceito de fraternidade. Tem alguns escritores, até brasileiros e canadenses, que falam sobre a importância de descobrir na modernidade o coabitar, certo? A sociedade não é só minha, certo? A mesa não é só minha, certo? As oportunidades, os eventos não é só meu. Eu não sou dono do Eu mundo. já vi alguém dizendo assim: "Ó, eu não vou lá porque eu sei que vou encontrar determinada pessoa". Ou então, me garante que a pessoa não vai estar, eu confirmo a minha presença. Mas, Senhor de Deus, em que mundo você pensa que habitas, entende? Que faz com que a tua cadeira seja mais importante do que a cadeira do outro, E certo? não é anular o sentimento, porque Não a gente é, pode, não é, é não normal é. sentir. O normal não é agir de acordo com o sentimento que está equivocado. Olha, vamos abordar, porque poderia ser tema até de um outro programa. Veja bem, Beverly, hoje nós estamos às portas de grandes eventos ali e tal, tudo, e ainda requer a gente parar e pensar sobre a dignidade. Há pouco tempo estávamos ali sobre a questão do cachorro em Floripa, certo? Então, a dignidade de todos os seres, certo? Mas hoje nós temos que falar também sobre sacralidade, certo? O outro também é sagrado. Não é só você que ousa querer ser Deus. O outro também é sagrado. Perfeito, concordo em grau, número e gênero. Eu gosto de uma palavra que eu tenho ouvido muito ela em produtos asiáticos, que é preciosidade. Essa pessoa é preciosa, né? Que é o sagrado. É reconhecer que se você é precioso diante de Deus, da criação, ah, um filho é precioso para o seu pai, para sua mãe. Outras pessoas que podem ser seus desafetos também são filhos de alguém e também são a imagem e semelhança da O mesma criação. Exato, e nos dias de hoje, Beverly, pelo amor de Deus, que temos que voltar a gritar para a humanidade toda que a criança é sagrada, que o feminino, que a mulher é sagrado, que os povos de outras nações é sagrado. Não importa qual é a religião, é sagrado, entende? Porque senão nós estamos, pensa, 2026, novo milênio, já se foi um quarto do primeiro século do milênio e nós estamos às voltas de questões que eram do início da Idade Média, entende? Eu e o meu feudo, eu e o meu reino. E todos que estão na geografia do meu reino são meus súditos, devem tributos a mim. E se eu quiser, eu faço o que eu quero, entende? Se foi a ética, se foi a moral, se foi os acordos internacionais, se foram tudo. Eu ouvi nessa mesma situação que eu te falei aqui sobre a questão de uma pessoa que foi excluída da mesa, que assim, não querer alguém perto da gente, eu quero mais uma vez dizer, eu também de vez em quando sinto, ponto. Mas daí a se sentir com a legitimidade de dizer tudo não vai ser, eu achei um pouco chocante, assim, né? Vai se trabalhar, Né, vai fazer vai fazer terapia, vai terapia, se vai. cuidar, Isso aí. entende? E chegou ao cúmulo, Pablo, isso eu quero trazer porque é uma coisa assim que é algo assim, é um fenômeno antropológico que precisa ser olhado. E está muito presente nas organizações que é a equipe não aceitou. Gente, a equipe está doente, né, Pablo? Vamos combinar. Ah, a pessoa que não foi aceita pode ter problema? Pode ter problema que tiver, mas nada, absolutamente nada justifica achar que uma equipe pode aceitar. Não, não, isso, gente, é um Bom, problema antropológico. se a equipe aceita, você foi toda a autoridade, todo o Acabou, né? potencial, Se for, as acabou. boi com a corda. Aquela equipe decreta o seu, coloca uma data e um momento para o seu fim, E o nome entende? dessa equipe não é equipe, o nome disso é um conjunto de pessoas Não, patológicas juntas, né? meu Deus do céu. Pois é sobre isso. Tem alguns escritores que colocam, Beverly, e eu vou sintetizar ali, dentro do campo social, assim, ó, que colocam de que quando você exclui,
o negro, o indígena, o pobre, o geograficamente do lugar que você escolheu para rebaixar e tal, tudo, na verdade você está se excluindo. O dano que você leva ao outro é maior em você. E isso tem tempo. E no tempo vem a conta, certo? Vem a conta. De N formas, de N formas. Então, é uma forma inadequada de ocupar a sua cadeira. Pablo, obrigada por esse programa. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook. Já estou levantando